Olá, pessoal. Estamos entrando na nossa terceira competência da disciplina de gerenciamento de riscos. Agora, nós vamos tratar de como efetivamente administrar esses riscos dentro da empresa. Quais são os mecanismos que nós temos para poder fazer o gerenciamento de riscos competentemente dentro da nossa instituição. Inicialmente, é importante destacar que existem planos que devem ser previstos antes que a emergência aconteça. Então vamos deixar claro, inicialmente você vai fazer todo o possível para que a emergência não aconteça. Você vai trabalhar fortemente na prevenção para que todo tipo de fato indesejado, de fato danoso, não venha a acometer a tua corporação. Mas isso não te exime de ter planos competentes, planos coerentes para, em caso destes fatos virem a acontecer, você ter como respondê-los. E a gente vai entender um pouco como seria essa resposta a partir de uma planificação, de um planejamento. Chama atenção inicialmente para os planos de emergência. Os planos de emergência eles não são genéricos e totais. O que eu quero dizer com isso? Um único plano de emergência não pode prever todas as situações de risco e de emergência que uma empresa possa vir a passar. Uma mesma empresa pode ter em seu pátio um caminhão que tomba. Esse tombamento leva a um derramamento, esse tombamento leva a uma inflamação, esse tombamento leva a uma explosão. Um único fato, o caminhão tombar no pátio da empresa, nós já temos 3 riscos associados a ele. Imaginemos agora se pensarmos em todos os processos que existem na empresa. Você vai ter uma infinidade de emergências. Portanto, o plano de emergência ele tem um espectro, ele tem um limite, ele tem um olhar. O plano de emergência mais conhecido que é utilizado vastamente pelas empresas é o plano de emergência contra incêndio. Muito provavelmente porque esse risco, ao ser feito a análise de gravidade e probabilidade, é um risco considerado grande e, consequentemente, boa parte das empresas tem preocupação em ter um plano de emergência contra incêndio. Esse plano de emergência ele vai conter as principais ações, as ações fundamentais de todos os funcionários da empresa em uma situação de incêndio ou explosão. É nesse plano que você vai observar alguns fatos fundamentais. Quais sejam? Inicialmente, as áreas vulneráveis a riscos. Você tem que ter bem mapeado dentro da tua empresa quais são as áreas mais suscetíveis a aquela emergência a qual você está planejando. Naturalmente, o almoxarifado e as tancagens de combustíveis de aviação têm riscos completamente distintos. E dentro do teu mapeamento, isso vai estar bastante claro. Consequentemente, as ações dentro do almoxarifado e dentro da tancagem serão completamente distintas a partir do teu plano de emergência. Uma outra questão é a projeção de cenários. O que é projetar cenários? Não é nada parecido com astrologia ou adivinhação. Na verdade, planejar cenários é pensar nos possíveis cenários desastrosos ocorridos na tua empresa. Alguém vai dizer, isso aí é um exercício mórbido. E eu direi que não é um exercício mórbido, muito pelo contrário. Esse é o exercício do homem previdente, daquele que se previne. E uma vez feito o exercício de cenários, você deve prever quais as medidas para cada desdobramento daqueles cenários falados. Uma vez feito isso, você deve observar onde estão os riscos. Por quê? Porque você pode ter uma emergência que, bem contida, pode permanecer isolada. E ela, isolada, vai comprometer apenas uma parte da tua empresa e, consequentemente, não vai alastrar-se tomar toda a corporação. Se você tem condições de promover um isolamento, esse deve ser o teu foco na hora que tu tiveres uma emergência. Uma outra questão bastante importante é você observar onde estão os recursos a serem usados em situação de emergência. Você não pode ter recursos que estejam comprometidos caso a emergência aconteça. Então, por muitas vezes, alguém vai dizer, como é que eu boto os meus hidrantes, os meus equipamentos de combate a incêndio longe ou um pouco afastado das tancagens?
parece uma incoerência. Mas pensemos de uma outra forma. Se as tancagens estiverem queimando e os hidrantes e equipamentos de combate a incêndio estiverem no centro das tancagens, eu terei acesso a eles? Então, um equipamento que você não tem acesso numa situação de emergência é um equipamento inexistente para fins operacionais. Logo, você tem que pensar criteriosamente onde vai colocar os teus recursos de resposta. Falado um pouco sobre o plano de emergência, com foco no plano de emergência de combate a incêndio, nós temos outros procedimentos que são muito importantes para a empresa. Um deles é o plano de abandono da edificação ou plano de evasão. O que é isso? Uma vez a emergência tomando dimensões, tomando proporções que não foram contidas pela equipe de primeira resposta, que as equipes externas de apoio não conseguiram conter, por vezes você pode ter a necessidade de evadir ou de abandonar a empresa em parte ou no todo. É interessante destacar que antes do plano de abandono, as pessoas devem observar uma série de procedimentos. E esses procedimentos devem estar no plano de abandono, como por exemplo, se eu estou abandonando a minha seção porque a empresa tem um foco de incêndio, eu devo fechar as portas antes de sair. Porque ao fechar as portas, os gases quentes não vão adentrar na minha sala e o incêndio não se propagará para aquela sala, pelo menos não tão facilmente. Há outras preocupações que devem ser tomadas com relação a um plano de abandono. Há setores e há equipamentos na empresa que não podem parar em tempo algum, ou devem parar em último caso. Estes, por sua vez, serão os últimos a serem evadidos. É claro que a segurança das pessoas que ali trabalham vai estar sempre em primeiro lugar. Os planos de abandono, eles têm características próprias, mas como também os planos de emergência, devem ser de domínio público. O que quer dizer isso? Todas as pessoas devem ter acesso. Um belo plano guardado em uma gaveta com muitas chaves não serve de nada. Os planos devem, na verdade, ser algo que esteja fácil e ao acesso de todas as pessoas. Com relação aos planos de emergência e de abandono, preferencialmente, é importante que tenhamos croquis, mapas em várias partes da empresa para facilitar o entendimento das pessoas de primeira resposta e dos outros funcionários que ali trabalham ou ali estão a visitar a tua empresa. Chamamos atenção finalmente para um outro plano também tão importante quanto os dois anteriores, que é o plano de auxílio mútuo. O que é um plano de auxílio mútuo? Imaginemos, você tem ao teu lado uma empresa que trabalha com equipamentos ou produção muito semelhante à tua, e no outro lado uma outra indústria. Todas três, por sua vez, têm suas equipes de pronta resposta, suas equipes que vão atender a uma primeira emergência. Se você puder juntar a força de trabalho da tua equipe, a força de trabalho da equipe à esquerda e a da direita, tu terás o triplo de pessoas e equipamentos à disposição para uma emergência na tua empresa. Se você também fizer isso, terá também um compromisso com a empresa à esquerda e à direita para, em caso de emergência nela, você acorrer com seu pessoal e seu equipamento para lá. Isso nada mais é do que um auxílio mútuo. Isto é, na hora que eu preciso, eu vou ter o apoio dos meus vizinhos, e na hora que os meus vizinhos precisam, eles terão o meu apoio e dos demais vizinhos. É algo bastante inteligente e que deve ser adotado sempre que possível. Temos como exemplo em Pernambuco vários pães, inclusive um grande PAN em Suape, com mais de 18 empresas e alguns órgãos públicos, e um PAN no Curado, no Complexo Industrial do Curado. Mas esses são apenas dois exemplos de muitos outros que poderíamos dar. Com isso, nós nos despedimos e aguardamos vocês na próxima semana.